Olá, pessoal. Muito bom dia para todos vocês. Boa tarde. Caso você venha assistir a aula à tarde ou à noite, estamos iniciando mais uma aula de matemática com vocês. Nesta aula, nós vamos fazer uma correção do TD que eu passei na aula passada. Nós falamos sobre razão, a ideia, o conceito, a representação, que é a contextualização, e propus para que vocês respondessem um TD de 8 questões. Então, neste primeiro momento, nós iremos fazer a correção de algumas questões deste TD para que a gente possa fixar bem, para que vocês possam estar bem convictos, né, da aprendizagem desse conteúdo de razão. E no decorrer das aulas, na próxima semana, nós iremos, então, avançando aos poucos para que vocês possam aprender bem o conteúdo. Então, como dito, eu passei para vocês algumas questões, 8, na verdade, e vamos fazer a correção de algumas. Nós não iremos corrigir todas, porque se repete, então a gente não precisa fazer a correção de todas as questões. Então, lápis e papel na mão, para que você possa dar uma olhada na sua atividade, no seu exercício, e conferir se suas respostas foram acertadas. Então, fiquem comigo e vamos em frente, tá? Para a nossa correção de hoje, a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira questão. Né? A primeira questão é a questão que diz o seguinte. Numa prova de 50 questões, acertei 35, deixei 5 em branco e errei as demais. Qual é a razão do número de questões certas para o número de questões erradas? Então, primeiramente, nós vamos aqui anotar direitinho as informações dessa questão. Primeiro, a quantidade de acertos, como está dito aqui, foram 35. A quantidade de questões que ficaram em branco foram 5. Está aqui, deixei 5 em branco. E errei as demais. Então, quantas eu errei? Eu errei 10. Por que eu sei que errei 10? Porque se a prova eram 50 questões, eu acertei 35 e deixei 5 em branco, aqui já dá 40. Para completar as 50, são as questões que eu errei, portanto, 10 questões. O que nós queremos, de acordo com a questão? Nós queremos a razão do número de acertos para o número de erros. Veja aqui a sequência. Qual é a razão do número de questões certas para o número de questões erradas? Então, certo para errada. Então, é só a gente substituir. Quantas questões foram acertadas? 35. Quantos erros? 10. Então, você escreve isso na forma de razão. Então, a razão será 35 para 10. Então, eu já tenho aqui minha razão, tá? Ou seja, eu errei 35 questões e errei 10. Aliás, eu acertei 35 e errei 10. Mas, como eu já expliquei na aula passada, esta razão pode ser simplificada. No caso aqui, eu posso simplificar todo mundo por 5. Então, simplificando 35 por 5 dá 7 e 10 por 5 vai 2. Ou seja, a razão do número de acertos para o número de erros é de 7 para 2. Ou seja, para cada 7 questões que eu acertei, eu errei 2. Então, aqui está a resposta correta para a questão número 1. A questão número 2. Paula resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Roberta resolveu 30 e acertou 24. Quem apresentou melhor desempenho? Bom, eu preciso fazer então a razão tanto para Paula como para Roberta. Vamos começar pela Paula. De acordo com a questão, a Paula, dos 20 problemas que ela resolveu, ela acertou 18. Então, eu vou fazer a razão do número de acertos para o total de problemas que ela resolveu. Então, fica assim. Ela acertou 18 para um total de 20 questões
ou 20 problemas que ela resolveu. A gente simplifica isso aqui, pode simplificar tudo por 2, e nós vamos encontrar a resposta 9 sobre 10. Ou seja, a Paula, ela acertou 9 questões para cada 10 questões que ela respondeu. Ou então, de cada 10 que ela respondeu, ela acertou 9. Vamos agora analisar a situação da Roberta. A Roberta, como está dito aqui na questão, ela acertou 24 de cada 30 problemas que resolveu. Então, a razão do número de acertos para o total de questões da Roberta é 24, são os acertos, para 30, que é o total de problemas que ela resolveu. A gente também pode simplificar isso aqui, no caso eu vou simplificar por 3. Simplificando isso aqui por 3, eu vou encontrar 8 sobre 10. 24 por 3 é 8, 30 por 3 é 10. Ou seja, de cada 10 questões que a Roberta respondeu, ela acertou 8. E aí, quando você compara as duas razões, fica claro que entre a Paula e a Roberta, aquela que acertou, teve o melhor desempenho, foi quem? É a Paula. Porque de 10, ela acertou 9. E a Roberta, de 10, apenas 8. Portanto, a resposta para o problema, é preciso que dê a resposta, não basta deixar no cálculo aqui, é que quem teve o melhor desempenho foi a Paula, porque ela acertou 9 de cada 10, enquanto que a Roberta apenas 8 de cada 10 problemas. Terceira questão. Um produto custa R$ 7,00 para ser fabricado e é vendido por R$ 21,00. Determine a razão do lucro para o preço de venda. Explique o que isso significa. Vamos lá. Primeiro, o custo, ou seja, o que se gasta para produzir este produto, R$ 7,00. O preço de venda, preço pelo qual esse produto é vendido, é R$ 21,00. Portanto, eu posso aqui deduzir que o lucro, aqui no problema, deduzo pelas informações, que o lucro é 14. Correto? Me acompanhe. Se gasta R$ 7,00 para fabricar e depois de fabricado é vendido por R$ 21,00, então quanto foi que eu ganhei? 21 menos 7. R$ 21,00 que é o preço de venda, menos o que eu gastei para produzir. Então, dá R$ 14,00 é o lucro. Tá? Eu preciso desse lucro porque a razão é exatamente do lucro para o preço de venda. Então, eu quero a razão do lucro, como já foi dito, para o preço de venda. Então, você substitui. O lucro é 14 e o preço de venda é 21. Então, o lucro é de 14 para 21, ou seja, para cada R$ 21,00 que eu vendo, eu ganho R$ 14,00 de lucro. Simplificando esta razão, a gente pode dividir em cima e embaixo por 7, eu vou ter 14 por 7, 2, e 21 por 7, 3. Tá? Então, a razão do lucro para o preço de venda é de 2 para 3. Mas aí ele diz assim, explica o que isso significa. Olha, isso significa isso. Significa que para cada R$ 3,00 de vendas, lucra-se R$ 2,00. Ou então, eu tenho R$ 2,00 de lucro para cada R$ 3,00 de venda que eu faço. Então, é o significado desta razão. Seguindo, vamos para a quarta questão. No regime, Marta emagreceu 2 quilos em 30 dias e Rosa emagreceu 6 quilos em 3 meses. Quem teve melhor desempenho no regime? Quem foi que foi melhor aí, não é isso? Então vamos lá. Primeiro com a Marta. A Marta emagreceu 2 quilos em 30 dias. Aqui, ó. Então a razão da Marta é de 2 para 30. 2 para 30. Se você fizer uma simplificação aqui, dividindo todo mundo por 2, nós vamos ter que Marta, né, ela emagreceu 1 quilo a cada 15 dias. É de 1 quilo para 15 dias. A Rosa, ela emagreceu 6 quilos em 3 meses. Mas aí, pessoal, eu não posso escrever isso aqui em meses. Por quê? Porque a Marta foi 2 quilos em 30 dias. Aqui a unidade de tempo é dias. Então, para mim poder comparar
a Rosa com a Marta, eu também tenho que transformar esses 3 meses em dias. Portanto, vai ficar 6 para 90. Ela emagreceu 6 quilos em 3 meses, mas 3 meses são 90 dias. Então, fica 6 para 90. Simplificando isso tudo por 6, tá? Vai ficar assim, ó. 6 dividido para 6 é 1, 90 por 6 é 15. Ou seja, a Rosa também emagreceu 1 quilo a cada 15 dias. A pergunta, quem teve melhor desempenho no regime? A resposta, nenhuma das duas teve melhor desempenho. Marta e Rosa tiveram o mesmo desempenho. A Marta foi 1 quilo a cada 15 dias e a Rosa também 1 quilo a cada 15 dias. Vamos, então nós pulamos a quinta e a sexta, porque são questões repetidas, já resolvidas, questões parecidas anteriormente, a gente resolveu passar. Vamos à sétima. Tiago acertou 15 exercícios de uma prova onde continha 20 exercícios. E André, de uma prova de 25 exercícios, acertou 18. Qual desses alunos obteve o pior desempenho? Qual deles foi mais ruim? Vamos lá, começando pelo Tiago. O Tiago ele acertou 15 de um total de 20. Está aqui. De um total de 20. Simplificando isso aqui por 5, nós vamos ter 15 por 5 é 3 e 20 por 5 é 4. 3 para 4. Ou seja, o Tiago acertou 3 questões para cada 4 questões que ele resolveu. Escrevendo isso na forma decimal, 3 dividido para 4 dá 0,75. Professor, por que você está fazendo isso aqui na forma decimal? Você vai já entender. Vamos passar logo aqui para o André. O André, ele acertou 18 numa prova que tinha 25 exercícios. Então, a razão dele é 18 para 25. Veja que 18 sobre 25 não dá para simplificar. Ou seja, não tem nenhum número natural que divida o 18 e o 25 ao mesmo tempo. Então, aqui, eu não tenho como fazer uma comparação clara entre esta fração e esta fração. Então, o que eu faço? Eu pego o 18 e divido por 25 para encontrar a forma decimal. 18 por 25 é 0,72. E agora você entendeu por que eu tive que pegar a minha razão, 3 para 4, e fazer a divisão. Pegar a minha razão, 18 por 25, fazer esta divisão para encontrar a forma decimal, para então poder comparar os dois. Porque não fica ruim de comparar fração quando os denominadores são diferentes ou quando os numeradores também não são iguais. Tá? E aí nós chegamos à conclusão. Qual desses alunos obteve o pior desempenho? Ora, claramente foi o André, já que o Tiago ele acertou 0,75, 75%, enquanto que o André só acertou 0,72, ou 72%. Então, quem teve o pior desempenho foi o André. Oitava e última. A Olimpíada de Matemática é constituída de 2 fases. Na primeira fase, continha 30 exercícios e Mauro acertou 18. De 30, ele acertou 18. Já na segunda fase, acertou 21 exercícios de 32 propostos. Em qual fase teve melhor desempenho? Vamos analisar. Na primeira fase, o Mauro, ele acertou, né, 18 de um total de 30. 18 de um total de 30. Então, a razão de acertos para o total é de 18 para 30. Simplificando isto por 6, dá para dividir todo mundo por 6, 18 por 6 é 3 e 30 por 6 é 5. Então, eu vou ter 3 para 5. Ele acertou 3 questões para cada 5 questões que ele respondeu. E aí também eu vou escrever na forma decimal, porque provavelmente será difícil a gente comparar as duas razões. 3 dividido para 5 é 0,6 ou 0,60. Isso foi na primeira fase. Na segunda fase, o Mauro acertou 21 questões de um total de 32. Então, a razão é de 21 para 32. Aqui, pessoal, também não dá para simplificar. Não existe um número que divida 21 e 32 ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que escrever isso na forma decimal. Dividindo 21 para 32, eu vou obter aproximadamente 0,65. Aproximadamente. Mais algum número aqui, mas já é o suficiente. Ora, quando você compara, então,
eu vou ter que esta razão dá 0,60 e esta razão dá 0,65, o que claramente mostra que esta aqui é maior. Portanto, onde foi que ele teve o melhor desempenho? Muito claro, ele teve o melhor desempenho na segunda fase, né? Porque aqui a forma decimal ficou maior. Então é isso, gente. A gente fez uma correção aqui breve. Vejam, se preciso, revejam esse vídeo, tá? Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá? Importante que você não fique com nenhuma dúvida do assunto, tá? Porque não se pode acumular dúvidas, porque senão você acumula uma dúvida aqui, uma dúvida acolá, e daqui a pouco você já não está entendendo o assunto. O assunto está simples, o assunto está fácil, isso é bom, mas é bom que você vá entendendo bem direitinho, para que no andar da carruagem, nas próximas aulas que virão, vocês não tenham problemas com isso. É isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.